Ó, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o verso 14. Mas quando vi, olha esse quando vi, você está notando uma profundidade aqui? E quando vi, era um homem, Paulo era um homem que se alimentava de alimento sólido. Então ele tinha os sentidos exercitados para discernir não somente o bem como o mal. Uma pessoa que não tivesse esse discernimento ali ia achar que está tudo normal. Ah, está tudo festa, Pedro está ali no meio, está todo mundo ali e tal. A atitude de Pedro com os gentios e com os apóstolos de Jesus de Nazaré, Tiago e companhia, é normal. Mas a única mente que estava observando algo estranho era Paulo. Pedro falou no meio de todo mundo, passou desapercebido de todo mundo, mas para o apóstolo Paulo não. Lembra-se quando Pedro lá atrás, antes da cruz, começou a falar, Jesus falou assim, ó, eu tenho que ir à cruz, e Pedro falou o quê? Não, Senhor, tu não podes ir à cruz. Passou batido para todo mundo também. Normal, de Pedro ama Jesus, que bonito, Pedro não quer, olha como ele grita, sabe, o Senhor não pode ir à cruz. Mas tinha alguém ali no meio que estava discernindo algo esquisito em Pedro, e você sabe que foi o nosso Senhor Jesus. Pedro olhou e falou, olha Senhor, tu não podes ir à cruz. Aí Jesus olhou para ele e falou, arreda-te de mim, Satanás. Porque Jesus teve um discernimento de Pedro, porque era o próprio Deus, né? Ninguém engana a Deus. Agora, depois da cruz, quem tinha a mente de Deus, a mente de Cristo? Paulo. A mesma mente que discerniu Pedro lá atrás é a mesma mente que estava na mente de Paulo. Alô? E na tua mente também. Porque você tem a mente de Cristo. Paulo falou, nós, porém, temos a mente de Cristo. E se você ler em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, e nos versos anteriores, Paulo diz assim, ó, aquele que é espiritual julga bem todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Ou discerne. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas e ele não é discernido por ninguém. Ou seja, só pode julgar quem tem conhecimento. Quem enxerga e tem a mente de Cristo. Cristo olhou para Pedro naquela multidão ali, falando, Senhor, tu não podes ir à cruz. E Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Ele não mandou um espírito voar e sair de Pedro, não. A palavra Satanás significa adversário, opositor. Pedro estava se opondo a um decreto de Deus. E depois da cruz, o próprio Pedro continuou se opondo a um decreto de Deus, porque o decreto de Deus foi que Paulo estivesse entre os gentios e os apóstolos entre os judeus. E Paulo, no verso 14, leia aí comigo, mas quando vi, Paulo com a mente de Cristo ali, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo falou assim, e quando vi que não andavam, veja se andavam, está no plural. Então Paulo viu pessoas não andando em conformidade ao Evangelho, mas ele sabia quem era o causador daquilo tudo, quem causou, e Paulo foi lá na ferida, foi lá na raiz. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, Paulo foi lá na fonte, disse a Pedro, Paulo não poderia dizer a todo mundo, ele falou com Pedro, porque Paulo teve o discernimento, a mente de Cristo ativada e discerniu quem estava criando aquela confusão toda. E disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo discerniu que Pedro, na sua dissimulação, estava contaminando todo mundo. Pedro, na sua dissimulação, estava contaminando todo mundo. Como, por exemplo, obrigando os gentios a judaizarem. Paulo ele identificou que não estavam andando conforme a verdade do Evangelho e viu a origem de quem começou isso tudo, Pedro. Quantos estão me entendendo aí? É tremendo o que eu estou falando para vocês, abençoado.
E eu recebo aí a mente de Cristo ativada em você, para você discernir. Richardson, então, se Paulo lançou o fundamento, a igreja gentílica, e é Cristo ressuscitado, por que dizem que Pedro é o fundamento? Por que a igreja católica diz que é Pedro e não Paulo, e não Cristo? Você sabia que a igreja católica prega e afirma que Pedro é a pedra angular da esquina? Quantos já ouviram falar sobre isso aí? Acredito que todos vocês. Eles dizem que Pedro é a pedra angular. Que Pedro é a pedra. Mas Pedro não pode ser a pedra de maneira nenhuma. Paulo falou: ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já está posto, o qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas a mentira, a dissimulação de Pedro ganhou terreno depois da morte do apóstolo Paulo. Essa dissimulação levou a igreja depois da morte de Paulo, a viverem misturando os pactos. Lei com graça, graça com lei, lei com graça. Aquilo que Jesus falou: não pode misturar pano novo com pano velho, nem odres vinhos em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Ambos vão se romper. E depois da morte de Paulo, profetizado até mesmo pelo apóstolo Paulo, se levantou homens, lobos, que não poupou o rebanho, não perdoaram o rebanho. Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele fala sobre isso. Vamos lá rapidinho, Atos 20. Atos capítulo 20. Estamos aí vendo. O tema é: quem lançou o fundamento à igreja? Atos capítulo 20. Deixa eu ver o verso aqui. Atos capítulo 20. Vamos ler do verso 24 em diante. Atos 20 e 24 em diante. O apóstolo Paulo, antes da sua partida, disse, antes de partir desse corpo, sabendo que ele já estava perto do fim, da sua carreira aqui, ele guardou a carreira, ele fez a boa batalha da fé, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de quê? Do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo estava contente que estava ali cumprindo a carreira dele, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo sabia que o fim dele estava próximo. Verso 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou todo o conselho de Deus, em algumas traduções. Verso 28. Olha agora a profecia do apóstolo Paulo. Agora você vai ver que tudo se encaixa nessa mensagem aí. Verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele resgatou a igreja, Não foram todos. Alô? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou não pouparão, em outras traduções, não perdoarão o rebanho. Homens que não perdoarão o rebanho. O que significa isso? Você está em pecado. Não estou perdoando o rebanho. E o sangue de Cristo já nos purificou de todo